Será que nós já temos o primeiro desistente da corrida pela cadeira mais importante da cidade de São Paulo, que fica no edifício Martinelli? Será que Datena, ao admitir o choro de perdedor, desistirá, assim como fez de caminhadas dessa corrida para a Prefeitura de São Paulo? Isso e muito mais a respeito da vida do apresentador José Luiz Datena, que é o quinto colocado nas pesquisas de opinião, você acompanha aqui numa outra crítica. É importante dizer que aqui o nosso canal ele foi criado e o desenvolvimento dele é todo pautado para promover análise, para promover opinião, mas sem desprender do jornalismo profissional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, enfim, promover um engajamento aqui conosco, que estamos iniciando nessa plataforma com esse formato de vídeos, justamente para trazer o conteúdo do site umaoutracrítica.com, onde desde 2013 eu já faço esses comentários. Aqui é um lugar centrado, de centro, onde tanto questões envolvendo direita quanto a esquerda são abordadas, mas num viés mais pluralista, né? Porque essa questão das paixões, elas têm prejudicado muito as tomadas de decisões, principalmente nesse momento que é o período eleitoral. Então, sem mais delongas, vamos para os comentários a respeito dessa notícia que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo a respeito do apresentador José Luiz Datena, que tenta, foram diversas vezes que ele tentou a Prefeitura de São Paulo, mas tentou daquela forma, né? Anunciava o nome dele, jogava, via como é que ia ficar. Em muitos momentos ele aparecia nas pesquisas de intenções de voto, aquelas fora de época, realizadas antes mesmo de haver uma necessidade de ter, né, porque não era o período eleitoral, já aparecia o nome do Datena ali entre os primeiros colocados. Então, o Datena, ele há muitos anos, há muitas eleições, ele figura, ele que já está há 30 anos aí com programas policiais na TV aberta, ele que é muito exposto em virtude de ser apresentador de programas sociais que abordam muitas vezes temas sociais, né? Porque a questão da segurança pública sempre está ligado a uma natureza aí de envolvimento do Estado ou abandono do Estado, enfim. Então, o Datena capitaneou um público muito forte para as suas tentativas, mas que desta vez, em 2024, pela primeira vez o apresentador de fato chega na corrida eleitoral. Então, é muito interessante ver que dessa vez ele está no PSDB, né? Eu vou trazer até a quantidade de partidos que o Datena participou. Foram muitos partidos até aqui e ele sempre... Então, nem dá para falar muito também sobre a ideologia do Datena, porque ele esteve ligado nesses últimos anos ao pessoal da esquerda, ao pessoal da direita. De fato, algumas figuras se tornaram praticamente arquinimigos do Datena na política, como, por exemplo, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que ele disputa a campanha. O Datena dualiza com o Ricardo Nunes fortemente, ele ofende, chama de ladrãozinho de creche. O Ricardo Nunes, que também acusou Datena de destruir a vida das pessoas com falsas acusações e quando eu fui olhar a biografia do apresentador para poder fazer o embasamento aqui dos meus comentários do vídeo, embora, né, por ser paulista, eu inevitavelmente conheço o apresentador da TV, mas eu voltei ali, lembrei de coisas que tem a ver com a biografia do prefeito, do candidato a prefeito, que foi acusado pelo prefeito desses malfeitos aí, enquanto apresentador. Quando ele falou sobre o monstro da mamadeira, que era uma mulher inocente, que é a mãe que havia sido suspeita de ter droga na mamadeira do seu bebê e por isso ele foi a óbito. Datena condenou a mulher no programa dele, ela foi espancada, ficou 17 dias na cadeia, enfim. Então, eu vou até comentar um pouquinho sobre as polêmicas envolvendo o apresentador, que tornam ele controverso e que, em menor grau, estão sendo exploradas, nesse caso, pelo Pablo Marçal, o único que está falando do Datena, porque o Datena, volto no início aí do comentário, né, do vídeo, quinto colocado nas pesquisas, então nem vale muito a pena gastar tempo, energia para brigar com um deputado, uma candidatura natimorta.
É isso que a gente pode classificar a candidatura do Datena, que foi bancada aqui em São Paulo pelo PSDB, partido nascido na capital, que veio de uma dissidência do movimento democrático brasileiro, do MDB, e que hoje tem, aliás, o PSDB há muitos anos já disputou a presidência, ali tem o Fernando Henrique Cardoso, né, depois José Serra, Geraldo Alckmin, grandes nomes que foram governadores aqui do estado de São Paulo, prefeitos. José Serra, prefeito de São Paulo. Teve o João Dória, que ganhou de primeiro turno com 54% dos votos em 2016, o ano em que o ano pós impeachment da Dilma Rousseff, que já trouxe uma vitória esmagadora com 600 prefeituras para o partido na ocasião. Eu me recordo que se falava muito nos jornais, nas análises, sobre a potência do PSDB. E hoje a gente vê esse partido que foi um gigante competitivo, que com Aécio Neves disputou ali em 2014 uma das maiores campanhas políticas da nossa história contra a que saiu vencedora Dilma Rousseff. E depois protagonizou esse partido o pedido de recontagem dos votos pelo Aécio Neves quando eles perderam a campanha de 2014 acusando a presidente Dilma e o PT de fraude eleitoral. Olha, assim, muita coisa envolvendo esse partido que nem é falado mais, que ninguém mais comenta a respeito do PSDB, que ditava os rumos de São Paulo, né? Até pela robustez, por ter sido por ter operado a máquina pública aqui do estado de São Paulo durante tantos anos do governo do Geraldo Alckmin, por exemplo, né? Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente do Lula, do governo Lula, ele é do PSB, né? Mas ele é recém-filiado aí pelo PSB. A vida política dele toda eleitoral, onde ele disputou cargos, foi ali com o PSDB, pelo menos pelos principais, que foi de governador e o de presidente. Ele que era avô, eu pensei no Bruno Covas, lembrei do avô dele, Mário Covas. Bruno Covas, falecido prefeito que era do PSDB, Mário Covas, que é o avô do Bruno, e foi governador de São Paulo, que fez chapa com o Geraldo Alckmin, vice, que quando Covas, o Mário, no caso, quando ele morreu, em 2001, o Geraldo assumiu o Alckmin ao governo de São Paulo, depois foi reeleito, enfim, então foi trilhando a sua história com muito destaque, foi candidato à presidência da República. Depois, pelo próprio PSDB, em 2018, foi minguado aí com 5% o Geraldo Alckmin com esse partido, com o PSDB, na disputa da presidência da República. Então o PSDB ali ele já começou. Depois do Dória, que o Dória foi o último grande sucesso do PSDB aqui em São Paulo, eleito em 2016 contra o prefeito que não foi reeleito na ocasião, Fernando Haddad do PT, com 54% dos votos, o João Dória fez uma prefeitura que ele ali caiu no colo dele na época a Covid e ele teve que, em virtude da pandemia, se apresentar como um gestor que contrastava com o Bolsonaro, na época era o presidente do Brasil. Então ali o Dória, na sua vontade de ser presidente da República, criou as prévias ali do PSDB de uma forma que não é como nos Estados Unidos, onde acontece já estruturalmente essas prévias entre os partidos. Aqui virou meio que uma disputa que foi levada à justiça, enfim, toda uma confusão envolvendo aí o João Dória, e eu costumo classificar que depois do Dória, o PSDB ele se fragmentou de uma tal forma que ele deixou de ser PSDB e se tornou o que é agora um partido que tem 35 segundos no horário eleitoral. Um partido que fazia programas eleitorais belíssimos, enormes, com tempo de televisão de ostentação mesmo. Hoje tem 35 segundos, onde o Datena fala qualquer coisa, já não muito diferente do que ele faz nos debates, mas que é a apresentação do partido que está tentando levar o Datena para a rua. PSDB que agora em 2024 tem assinado essa candidatura aí do José Luiz Datena, é o partido que em 2020 ele elegeu o Bruno Covas, que era o prefeito. Vice-prefeito Ricardo Nunes, assim que o Bruno faleceu, o Ricardo assumiu a prefeitura de São Paulo. Então o PSDB acabou de ganhar a prefeitura há 4 anos. Hoje, olha, só para comparar, no mesmo lugar, depois de toda essa fragmentação dentro do partido, por vontades, por desejos
nesse meio tempo, Dória, no meio da história. João Dória, que destruiu o partido aqui em São Paulo. Então, essa equipe do partido tenta ir para as ruas pedir voto, mas ele diz que não é Moisés para andar todos os dias, de acordo com essa entrevista dada à Folha de São Paulo. Então vamos entrando um pouco nessa entrevista aqui do Datena com a Folha, porque ele disse coisas assim bem interessantes. E é interessante até como o Datena faz essa relação com o Corinthians, que também a gente vai compreender um pouco a seguir. Mas vamos lá, vamos tratar aqui o Datena, né? Dar esse destaque para o vídeo, porque não é só uma figura muito importante da televisão, e enfim, e embora filiado há décadas a partidos, dessa vez ele vai se candidatar. Então é alguém de certa relevância. Mas se a gente fosse olhar pela candidatura, a gente não daria tanto destaque assim por conta da colocação do próprio Datena. Então, por toda esses dados que acabam não se conversando, essas estatísticas que não demonstram uma tendência, né? Por essa originalidade aí do Datena dentro dessa disputa, onde o resultado dele é pífio comparado ao conhecimento que as pessoas têm dele e o prestígio que ele goza ter da opinião pública, vamos comentar sobre essa entrevista feita pelo jornal Folha de São Paulo ali, enquanto estava cobrindo o final de semana dos candidatos, nesse caso aí do Datena. O Datena falou que ele não é obrigado a andar todo dia, um dia que ele anda já tem gente cobrando ele, que ele não é Moisés para andar todo dia. Ele falou a respeito do partido do PSDB, diz que a equipe é boa, o partido deu tudo que precisava, a falha, ele disse, né, abre aspas, a falha eu assumo, fecha aspas. Então ele fala que o desempenho político até agora não foi bom e que ele não conseguiu passar as ideias e nada do mesmo, né? Aliás, mais do mesmo, né? Todo mundo não surpreendeu ninguém essas falas dele. Que bom que ele não vive no mundo da lua e que ele consegue reconhecer, até pelo desempenho dele, por exemplo, no Roda Viva, a gente viu ali, né, uma entrevista péssima. Ao mesmo tempo, também o Datena, quando questionado sobre o que pode ser feito para melhorar a avaliação dele agora nessa reta final, uma vez que falta aí 28 dias, né, para o início para o dia do voto, ele disse que pretende recorrer a um energético para criar asas, fazendo propaganda, usando bordão, ironizando, brincando. O Datena parece que ele está brincando. Um cara tão sério da comunicação, né? Que fala que os políticos são picaretas, que não sei o quê. Agora que ele tem a oportunidade de poder fazer a diferença, o Datena entrega isso pra gente, né? Aí, abre aspas para essa fala do Datena. Eu não pensei que uma campanha política fosse tão puxada como é. Eu tenho saúde debilitada e cada vez mais debilitada. Eu estou na garra, na força, na luta, fazendo campanha política, fecha aspas, afirmou. Estou fazendo o possível e o impossível sair do sírio-libanês para não fazer um cateterismo e poder continuar. Ele finaliza, né, dizendo que ele tem um problema de saúde que ele está enfrentando. Então, a nossa solidariedade ao apresentador, ao candidato, que mesmo com as suas limitações está buscando aí um objetivo, mas que isso também pode acender dentro do povo de São Paulo uma dúvida, porque a questão da saúde do candidato também é uma questão, né? O vice que assumiria numa eventual problema mais grave, num afastamento, por exemplo, do candidato para tratamento médico, isso já é muito relevante. Até porque o Ricardo assumiu o vice do Bruno, entre outros vices no Brasil, né, aqui em São Paulo, que o Rodrigo Garcia, até esqueci de falar que o Rodrigo Garcia assumiu como vice o governo do João Dória aqui em São Paulo, enquanto o Dória estava tentando ser presidente. Engraçado que o Rodrigo Garcia, com a máquina na mão, ele perdeu. Assim como acredita-se que o Nunes tem chance de perder, mesmo operando com a máquina na mão. O Rodrigo Garcia, que foi governador do estado de São Paulo, ninguém nem lembrava dele. Ele foi aparecer há poucos meses antes da campanha. Enfim, foi um fracasso do PSDB. Faz parte ali dos fracassos que o partido vem colecionando. Então o partido, assim, tem know-how, tem história, tem prestígio, porque se você for olhar as realizações do PSDB, o Rodoanel, o Bom Prato, o Poupa Tempo, diversos serviços públicos que foram copiados por diversos outros gestores, dado ao sucesso, né? Enfim, não parece ser o partido mais do Mário Covas, quem está ainda tentando
empurrar essa candidatura natimorta do Datena, porque quando o Datena se colocou, ele com esse negócio de, não sei, vamos ver como que vai estar, o pessoal questionando, jornalistas questionando muito como que seria o Datena, ele se ele ia levar a candidatura adiante, se ele não faria como ele fez das outras vezes que ele simplesmente desistiu, o Datena, ele não passava muita segurança. Essa falta de segurança é um grande problema para o apresentador, para o público em geral, e que tem, olhando ali o cenário, público que gosta do Datena, mas é anti-Boulos, já vai apostar ali no Marçal, por exemplo, que é a pessoa que mais tem batido no Boulos, ou dificilmente uma pessoa que gosta muito do Datena vai gostar do Nunes, por causa da forma que o Datena fala do Nunes, do baixo relacionamento, talvez alguns votos do Datena migrariam para Tabata. Enfim, então é muito importante pensar na saúde do Datena. O vice do Datena é o José Aníbal, que foi senador, antigo quadro do PSDB, né, durante muito tempo atua na coordenação de campanhas dentro do partido, também, né, como eu disse, nesse cargo legislativo de senador. Enfim, José Aníbal é um cacique do PSDB, que muitas vezes foi citado até pelo Datena. Quando o Datena, por exemplo, lá no Roda Viva, ele fala assim: ô Aníbal, confirma aí. Ô Aníbal, isso daqui que esse rapaz falou é importante, hein? Coloca lá no nosso programa de governo. Enfim, nossa, essa entrevista do Roda Viva, ela foi clássica pra gente ficar com vergonha alheia por ser jornalista e ver uma pessoa, um expoente do jornalismo, trazer uma performance assim tão ruim. E também o Datena, ele falou a respeito do dinheiro do partido, né? Porque o partido, como a gente sabe, o PSDB, ele tem um fundo eleitoral e ele faz uso dele. Então o Datena, embora seja um candidato bilionário, ele não está bancando a própria candidatura. Na verdade, é vetado, né, pela lei, até para impedir que pessoas abusem do poder econômico bancando as próprias candidaturas em valores exorbitantes, por exemplo, como eles poderiam, Pablo Marçal, como o Datena poderia, porque ele tem robustez para isso, o Ricardo Nunes, né, principalmente. O Boulos não declarou robustez assim, econômica para se equiparar a esses caras, mas o Boulos ele veio de uma família que tem poder econômico também, de médicos que tem dinheiro, óbvio, né? Enfim, mas não é o que o Boulos declara tanto ali toda vez que ele é candidato. E volta e meia, o Boulos é candidato, então a gente tem acesso a essas informações fiscais dele aí, que são obrigatoriamente declaradas à Justiça Eleitoral. Quando o Datena vai falar, então, a respeito aí do fundo eleitoral, do financiamento de campanha, ele fala assim que o dinheiro do partido que tem daí, já tem aí dá, que ele não vai apelar, que ele vai sair às ruas para agradecer o carinho. Até esses fragmentos aí, lá nos 35 segundos dele, ele mostra no horário eleitoral. Dizem, mas aí suas chances de votos ficam reduzidas. E olha o que o Datena fala, isso que se exploda, cara. Tipo, ele não tá dando a mínima para essa campanha política, né? Com um discurso já em tom de balanço de candidatura, né, que segundo a Folha, o Datena enalteceu a liderança do PSDB e o compromisso do partido com a sua empreitada política. Olha aqui, ó, até a Folha está trazendo que o Datena, ele, que foi filiado em abril, tem no PSDB o seu 11º partido. Até do PT ele já foi. Então, já vou trazer aí um quadrinho falando um pouquinho do Datena e da sua caminhada política, né? Porque o José Luiz Datena, ele é um cara muito controverso, a gente conhece ele desde sempre. Ele é jornalista, locutor esportivo, apresentador de televisão, radialista e político brasileiro, filiado agora ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e apresenta o jornal Brasil Urgente, que é um telejornal policial aqui de São Paulo, e é um jornal policial, né, que está no ar aí há muitos anos, e o Datena também dentro desse segmento. O José Luiz Datena, eu quis trazer aqui alguns detalhezinhos a respeito da vida pessoal dele, perdão, da vida pessoal não, que isso daí pouco interessa a mim ou qualquer pessoa, da vida pública dele. E o José Luiz Datena, ele atuou em 11 partidos, como PT, PP, PRP, DEM, MDB, PSL, União, PSC, PDT, PSB e PSDB agora. Olha aí por essa ordem cronológica que desde 1992, o partido que ele mais ficou foi o PT. Ele ficou de 92 até 2015. A partir de 2015, curiosamente, após esse momento aí de crise dentro do PT,
das jornadas de junho que aconteceram em 2013 e que desidratou muito fortemente as lideranças petistas. Na época, Dilma Rousseff sofreu muito com as ruas, que, nossa, misericórdia, eu estava lá naquela época, foi quando eu iniciei, inclusive, as escritas do umaoutracritica.com, né? E foi, enfim, no momento assim de 2013 a 2015, se a gente for olhar na vida pública do Datena, foi um período muito ruim para o PT, onde ele estava sendo ali constantemente bombardeado com as manchetes dos jornais, com figuras históricas sendo fritadas na mídia e também nas redes sociais, que tiveram um grande avanço na popularização das ideias da direita e principalmente aí o José Luiz da Atena viu nessa diversidade de partidos essa jogada dele, nessa diversidade que ele entrou de partidos, porque a gente vê partidos, ó, o DEM ele fundiu com o PSL, que elegeu o Bolsonaro em 2018 e virou União Brasil, por exemplo, que é um partido que está com o Nunes. Então o Datena já esteve lá. Né? O PP é do Maluf, que foi o partido que ele saiu do PT do Lula para ir em 2015 e ficou até 2017. O PSL, que ele fez parte, como eu disse, ele fez fusão com o DEM, PSL, que elegeu Bolsonaro. O MDB, que ele também fez parte, é o MDB do Temer. O Bolsonaro, que ele, inclusive, da Atena, na época que o Bolsonaro deixou não, que ele perdeu a presidência e que ele ficou naquele choro lá no palácio, e isso foi fomentando, potencializando as hostes golpistas, né? Porque as pessoas começavam a se alimentar nessa tal resistência do presidente Bolsonaro para fazer acampamento lá. O Datena foi visitar o Bolsonaro, né? Foi lá no palácio do Alvorada, se eu não me engano, foi na residência oficial, enfim, ou se foi no Planalto, whatever, mas ele foi lá visitar o presidente. Então o Datena tá ali, ó, esquerda e direita, falou bem já do Lula, muito bem, até porque também seria um pouco de hipocrisia, porque ele ficou de 92 a 2015 no PSDB. Depois ele foi enfim, voltou pro PSC, foi pro PSC, depois PDT, PSB, PSDB. Não importa. Ele usou todos esses partidos do Datena para ser candidato, para ficar se lançando, como o Pablo Marçal acusa ele de depois ficar rifando o seu passe na televisão com seus programas policiais, que é onde ele lê e reproduz num teleprompter muita coisa. Então ele diz muitos chavões. O Datena é um cara que fala sempre a mesma coisa. Ele está viciado em repetir as mesmas coisas, e isso prejudica inclusive o Datena nas entrevistas que ele faz, porque o Datena, ele durante as próprias entrevistas dele, ele não consegue afirmar uma política pública. Um cara que transitou tantos anos nesses partidos, que teve a oportunidade de conhecer tantos políticos, modelos de governo, que faz a leitura da cidade através do programa dele diariamente à noite. Um programa que, por estar 30 anos no ar, esse programa, o Brasil... Os programas dele, o Cidade Alerta, que hoje é do Bate, lá, o Repórter Cidadão, que já foi do Marcelo Rezende, tudo isso foi muito inspirado no formato do Datena ali, de apresentar programas policiais. Né? Então ele não consegue apresentar uma política pública decente, ele não consegue mostrar de uma forma pragmática como é que vai fazer com que o crime organizado ele não consiga promover rotas dentro da cidade de São Paulo, né? Com tráfico de drogas, por exemplo, que a droga não é produzida aqui, mas ela vem para cá. Então, assim, muito lamentável uma pessoa com tamanha oportunidade, conhecimento, história, não conseguir produzir absolutamente nada na política, como é o caso do Datena nessa campanha. E aí eu trouxe aqui alguns detalhes, né, a respeito da vida do candidato que a gente está avaliando, José Luiz Datena, nosso colega jornalista e também youtuber. Então, o anúncio aí da prefeitura, a prefeitura de São Paulo. Olha só, em 2015 o PP anunciou o Datena como seu único pré-candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2016. Dias depois ele deixou o PT
ao qual ele estava afiliado há mais de 3 anos para se juntar ao PP, mas amenizou as expectativas sobre sua pré-candidatura. À época, PSDB e PSB também cortejavam o apresentador. No entanto, durante seu programa na rádio Bradesco Esportes FM, no dia 18 de janeiro de 2016, ele anunciou que ele estaria desistindo da candidatura motivado por denúncias de corrupção contra o PP. Em 2017 chegou a se filiar pelo PRP, o Partido Republicano Progressista, mas ficou apenas 6 meses. Então esse resumo aqui da vida política mais recente do Datena e como que ele não tem fidelidade partidária, e isso faz com que ele não tenha fidelidade ideológica, né? É de desconfiar mesmo que ele seria um bom candidato à prefeitura de São Paulo. Agora vamos entrar aqui numa parte bem séria sobre a vida recente pública do José Luiz Datena, quando ele foi processado por assédio. Há 5 anos atrás, em 2019, ele foi alvo de um processo de assédio movido pela jornalista Bruna Drews, que era repórter do Brasil Urgente. E ela era integrante do já extinto Agora é com o Datena, um programa que o Datena ganhou lá da Band, que daria uma participação dentro do entretenimento da emissora. Segundo a Bruna, em 7 de junho do ano anterior, na comemoração do encerramento das gravações do quadro A Fuga, do qual ela fazia parte em um bar em São Paulo, o Datena teria dito que ele achava um desperdício a colega de trabalho se relacionar com outras mulheres, além de usar palavras de baixo calão para expressar a atração física por ela. Isso a gente fica assim, estarrecido, porque demonstra uma lesbofobia, quando ele, segundo a Bruna, diz que é um desperdício ela gostar de outras mulheres, uma posição de poder, sim, porque ele é o apresentador renomado, José Luiz Datena, e ela era uma repórter, tanto do programa policial como também estava indo para o entretenimento, então ele poderia demonstrar através desse poder, desse relacionamento, oportunidades a ela. E sem contar também o próprio constrangimento da jornalista. Né? Porque o Datena teria utilizado de palavras de baixo calão para expressar essa atração física por ela. O Datena deixou constrangida, segundo o que a Bruna trouxe. Mas o apresentador negou, que agora é candidato, negou que ele tivesse iniciado essas conversas de cunho sexual com a Bruna e até frisou que é casado, que tem 5 filhos, 6 netos, e que apenas elogiava a repórter durante Brasil Urgente, né, por sua beleza e competência acima de tudo. Então, haviam já até publicamente essas manifestações do apresentador, mas é claro que nas câmeras, na televisão, ele não falava segundo as denúncias de 2019 da jornalista Bruna. Se o Datena fosse um candidato que tivesse forte na disputa, como ele muitas vezes se colocou competitivo nas intenções de voto, esse episódio agora da Bruna Drews, ele estaria sendo utilizado como uma situação onde o Datena e outros candidatos se acusam de problemas com a justiça, mas o Datena tem um problema grave, uma mácula grave sobre a sua história, por ser acusado de ter assediado sexualmente a sua subordinada ali no programa, quando estava em um bar em São Paulo, a Bruna Drews. Mas como o Datena não tem expressividade dentro dessa campanha, não vou falar sobre isso dele. E aí eu quero contar aqui por último, dentro das polêmicas do nosso apresentador, colega jornalista, o José Luiz Datena, que ele falou sobre o caso aí do monstro da mamadeira, foi o nome que ele deu no programa dele. Dentro das performances midiáticas, dentro daquele espetáculo que ele gosta de fazer, xingando, é vagabundo. Eu me lembro até de uma vez que tava caindo um pé d'água em São Paulo, o Datena foi lá pro estacionamento da Bandeirantes, com um guarda-chuva lá e ficou apresentando o programa do meio da chuva. Não entendi qual era o propósito dele na época. Mas o Datena, ele foi acusado pelo prefeito Ricardo Nunes durante um dos debates, se não me falha a memória da Band, de que ele já teria colaborado ali para destruir a vida de pessoas. E o Ricardo Nunes, ele tem razão sim, quando ele fala isso. O prefeito Ricardo Nunes,
Ele tem razão quando ele acusa o José Luiz da Atena, o candidato a prefeito de São Paulo, de ter destruído a vida de uma pessoa, como foi o caso da Daniele Toledo, que foi chamada de monstro da mamadeira na época em que ela foi acusada de matar a própria filha usando cocaína. A Daniele ela ficou presa por 37 dias e ela foi espancada pelas detentas durante diversas horas. Mais tarde, comprovado que as acusações eram falsas, no lançamento do livro que a Daniele Toledo escreveu em 2016, ela declarou, as palavras da Daniele, abre aspas, foi o Datena que me apelidou desse jeito. Não tenho raiva dele nem ódio, mas a mágoa sempre fica. Até agora, não chegou nenhum pedido de retratação da parte dele. Fecha aspas. A gente tem mais o que para falar a respeito do apresentador José Luiz da Atena. Dessa coisa lamentável que foi esse episódio da Daniele Toledo e que nós, inclusive aqui, damos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, que não vai ser o suficiente, creio que ela tenha entrado com processo contra a justiça, porque também não foi o Datena que botou ela na cadeia. Houve uma acusação que foi falsa, houve envolvimento de profissionais ali do hospital e etc. com relação ao diagnóstico do problema, e que culminou nesse erro de justiça que levou essa mulher, essa mãe, que havia já perdido a sua filha, que foi assim bombardeada, humilhada publicamente pelo apresentador José Luiz da Atena sem nenhuma responsabilidade. Teve uma outra vez que o Datena, vou acrescentar aqui sobre esse tipo de coisa que ele já fez, que ele no programa dele foi processado, ele foi condenado, porque ele disse que havia um crime brutal que foi cometido, uma coisa horrorosa assim, e o Datena, que não é o caso que a gente entra no detalhe, mas o Datena ele fala que quem comete esse tipo de crime é quem não tem Deus no coração. Então quando o Datena fala disso, ele aponta que as pessoas que são ateias ou que professam de outra fé que não seja cristã, elas serem capazes de cometer um crime daquele. Então foi esse motivo, objeto de ação contra ele na justiça, onde ele foi condenado e precisou pagar aí, enfim, até com declarações utilizadas dentro do espaço dele no programa, que foi objeto, foi meio caminho ali de passar essa mensagem para que fosse também para se retratar, vamos assim dizer, né? Então assim, esse é o nosso candidato José Luiz da Atena, candidato inexpressivo, praticamente dentro da campanha, né, de 2024, não está com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, está lá no 5º lugar, já caindo para um dígito dentro da pesquisa, e é isso. O PSDB continua tentando fazer Moisés andar todos os dias rumo à Terra Prometida. Esse foi o nosso vídeo falando a respeito da campanha eleitoral sobre o José Luiz da Atena, apresentador, e que está aí amargando nas pesquisas, mas que a gente quer dar também espaço para poder falar sobre as candidaturas de uma forma relevante, que ajude as pessoas a entenderem melhor sobre os políticos. O umaoutracrítica.com continua publicando também análises em formato de texto, então quero muito que você que acompanha aqui, que gosta do nosso vídeo, do nosso formato de comentários a respeito de políticas, dos nossos reacts, também possa dar essa força também, lendo os nossos textos lá no blog umaoutracrítica.com, que desde 2013 eu escrevo sobre política lá, desde antes de ser jornalista, e muito me orgulha, muito me honra, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês também. Então, até a próxima, gente. Vamos continuar acompanhando as eleições de São Paulo.